Eu sou a Juliana, tá? Hoje eu tenho a Bebedu. Bebedu foi fundada em 2013, né? Depois que a minha filha nasceu. E a minha trajetória é um pouquinho diferente, provavelmente, da maioria de vocês. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com crianças e não consegui. Tinha 22 anos, assim. Por que eu não consegui? Porque eu via aquelas crianças ali e eu não conseguia enxergar que o problema estava nelas. Eu achava que o problema estava nas famílias, nos pais, nos adultos, e eram adultos que levavam seus filhos para o consultório, mas não iam para o consultório. Eles não tinham problema, eles não achavam que tinham problema, e aquilo me incomodava muito, e com meus 22 anos eu não soube lidar com isso e fui trabalhar em organizacional. Aí eu fui trabalhar em empresas onde eu podia chegar nesses adultos que não queriam, né, fazer um pouco de diferença para esses adultos que não iam chegar em consultório. E eu conto isso um pouco... Deu? Uhum. Eu conto isso um pouco porque tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês e com essa minha trajetória. Aí eu fiz um MBA em gestão empresarial, eu fiz formação dinâmica de grupos, coaching, e trabalhava numa consultoria de TI, né? Nada a ver quase já com a psicologia. Eis que surge a minha filha, a consultoria que eu trabalhava não estava muito legal, assim, mas eu era o braço direito do dono da empresa e não é meu perfil abandonar o barco. Só que não tinha mais condições de eu continuar assim, já não estava mais conseguindo pagar salário, enfim, eu disse, não. Então eu abri a Bebedu, depois eu conto para vocês um pouco da Bebedu, que assim eu conseguia continuar, na verdade, até hoje eu continuo, assim, eu nunca pedi demissão na empresa, não recebo mais salário há bastante tempo, mas eu nunca fui desligada totalmente da empresa. E a Bebedu surgiu de uma necessidade que eu via de, né, aí hoje eu consigo fazer essa leitura e consigo fazer esse resgate, assim, que eu via uma necessidade muito grande dos pais. Eu via os pais muito perdidos, sem referência, né? Comecei, a Duda tinha acabado de nascer, comecei a participar de grupos de mães e uma necessidade de conteúdo, e a Bebedu surgiu para instrumentalizar esses pais, né? O slogan da Bebedu é uma mãozinha para as mamães. Ela foi criada para as famílias, tá? A minha ideia inicial não era trabalhar com os profissionais, era trabalhar com todos os produtos da Bebedu, eles são feitos nos mínimos detalhes, com as instruções muito detalhadas para que as famílias possam usar os instrumentos e o conteúdo que a gente tem em casa, né, sem precisar chegar no consultório. Claro que elas vão chegar no consultório quando a coisa apertar, assim, eu acho que uma coisa não impede a outra, mas de certa forma a minha ideia sempre foi trabalhar com prevenção e é um pouco isso da minha história. Mas enfim, eu preciso contextualizar vocês para falar disso, que é o tema da nossa palestra, né, psicologia, empreendedorismo, marketing e redes sociais. Pode isso, Arnaldo? Né? Então, foi essa provocação que a gente teve, né, nessa conversa com o Ricardo e que a gente vai conversar. Quando a gente fala em psicólogo fazendo marketing, o que vem na mente de vocês? O que vocês pensam quando vocês leem essa frase? Não precisam falar, né? Eu também não gosto muito de falar em palestra. Mas o que vem na minha? Quando eu escrevi essa frase, eu mesma eu tenho esse preconceito. A gente fala em marketing, eu já fico pensando assim... Não, a gente pensa primeiro que a gente não lê nem marketing, a gente já pensa marqueteiro, a gente já pensa naquela coisa guiar, venda, né, consultório virtual, umas coisas malucas que estão surgindo por aí. Agora tem eu estava ouvindo uma palestra esses dias, tem Psicofreud, uma coisa assim que é consulta online, a gente fica pensando já em umas coisas meio malucas assim que não batem muito. E sem contar que eu não sei, mas eu acho que na mente de muitas de vocês também veio a questão do CRP, né? Nosso código de ética. Mas eu não posso me expor, eu não posso falar. Eu não sei o que acontece, mas na faculdade parece que existe a gente não pode isso, não pode aquilo outro, a gente não pode se expor, a gente não pode se mostrar, a gente tem que manter uma distância muito grande das famílias dos nossos pacientes, e isso vem muito forte. Alguém teve na faculdade gestão de carreira, marketing pessoal, qualquer tipo de orientação de como começar a carreira de vocês, de como se posicionar, planejamento estratégico pessoal, qualquer coisa assim para ajudar, porque vamos combinar, né? Só fazer um cartãozinho e entregar é muito longo esse caminho, é difícil esse caminho a percorrer, a ser conhecido, a ser visto. Vamos olhar o código de ética, né? Se a gente tem tanto medo dele, a gente tem tanto medo do CRP ir atrás da gente, se a gente for aparecer numa rede... E eu tinha esse medo também. Se eu aparecer numa rede social, se eu for falar alguma coisa, né, será que não vai vir o CRP para cima de mim? E aí eu peguei esses principais fundamentos, princípios fundamentais
que está no nosso código de ética, tá? E eu vou ler 3 parágrafos para vocês. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O 3º parágrafo. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica e social e cultural. E o 5º parágrafo. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. E esse parágrafo aqui, eu acho que ele é o principal. Ele nos autoriza a gente estar mais próximo da sociedade. E vocês veem a gente fazendo isso? Gente, se vocês forem em qualquer agência de publicidade, de marketing, vocês vão ver que existe uma ferramenta, marketing de conteúdo, que é muito poderosa. E é isso que a gente precisa fazer mais. Nada mais é do que a gente levar o nosso conhecimento para a sociedade. E a gente não faz isso como classe. A gente estuda, a gente aprende um monte de coisa, a gente tem muita coisa bacana para passar para as pessoas e fica restrito ao nosso mundo e quando ela vai chegar no consultório. Mas se a gente conseguir se aproximar mais da sociedade, levar tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está construindo para as pessoas, o ganho não é rápido, não é numa hora para outra, isso é uma trajetória, mas a gente também se aproxima mais das pessoas, a gente traz elas, e assim, eu não sei vocês, mas eu ainda vejo assim, psicólogo é para louco, ou assim, eu não sei vocês, assim, aquela coisa assim, mas tu tá me analisando, né? Você não tá num bar bebendo com a pessoa e a pessoa acha que você não, né? Por favor. Mas ainda existe esse... Eu acho até que é um tipo de um preconceito, essa mentalidade, e eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade nisso, porque a gente criou essa distância das pessoas. E eu acho que é um pouco de confusão. Claro que a gente precisa, a gente nunca vai ser o melhor amigo do nosso paciente, nem eu estou dizendo isso, nem deve, mas a gente também precisa estar um pouco mais perto dessas pessoas e trazer elas mais perto da gente, porque a gente está vivendo um mundo bem diferente, tem muita coisa acontecendo no nosso mundo. E aí eu fui buscar algumas informações que são algumas provocações para a gente pensar no que está acontecendo ao nosso redor. Hoje, como sociedade, tá? Isso está no livro da Rachel, nós paramos de confiar nas instituições e começamos a confiar em estranhos. Se antes nós acreditávamos mais em instituições como o governo, a igreja e os bancos, hoje essa confiança está nos outros, na maioria estranhos, e em plataformas como Airbnb, Uber e Tinder. Quem é que nunca ouviu da mãe, não pega nunca carona com estranhos? Não aceita bala de estranhos. O que a gente faz quando chega no Uber? A gente pega uma carona com um completo desconhecido e come a bala que tá lá, né? Ele vai sempre nos oferecer, ou um copinho d'água, né? Que não pode beber água, não pode pegar bala. E o que é isso? É a mudança da sociedade, porque a gente confia na plataforma. Eu acho que o ser humano está fazendo uma coisa legal. Eu acho que a tecnologia, ela tem coisas que são pro mal, que a gente vê assim, o bullying, essas coisas que cria uma escala muito grande quando vai uma coisa para a rede, mas eu acho que a gente também está fazendo uma coisa bem bacana assim, com a tecnologia. A gente está usando a tecnologia para confiar mais uns nos outros. Né? Por que funciona? E mesmo num país como o nosso, que a gente não consegue confiar muito em ninguém, né? A gente não consegue confiar no governo, a gente não consegue confiar muito em nada, nas instituições, está tudo muito complicado no nosso país. Mas mesmo assim, essas plataformas, elas funcionam e elas prosperam. Porque a gente acredita que a pessoa vai pegar o Uber e se der algum problema, ela vai colocar. Então, a sociedade mesmo consegue filtrar e afastar os maus motoristas, as pessoas que não estão fazendo a coisa direito. A mesma coisa no Airbnb. Eu tenho vários amigos que já se hospedaram em casas de estranhos aqui no Brasil ou no exterior e emprestam suas casas também, confiando na plataforma. Então, assim, é uma sociedade que está mudando. E essas crianças que a gente está começando a atender, enfim, que a gente elas são crianças desta sociedade, muito mais do que nós, assim, elas cresceram com isso, assim, elas cresceram numa era de Uber e de Airbnb, Tinder. Eu conheço gente que tem relacionamento muito estável, feliz da vida e que se conheceu no Tinder. Um outro dado que eu acho super importante da gente pensar, foi apresentado no Fórum Econômico Mundial, é que 65% das crianças que estão entrando hoje no ensino fundamental
irão trabalhar em atividades completamente novas e que ainda não existem. A gente não sabe o que elas vão fazer, porque a coisa está acontecendo tão rápido e a mudança está vindo, então, assim, existe essa previsão, né? Então, assim, da maneira como consumimos conteúdo, da forma como nos movemos, tudo muda profundamente. Né? Então, a gente, né, e aí fazendo o link com o tema dessa palestra, né, a gente não pode ficar fazendo cartão de visita esperando que venham até a gente e distante dessas pessoas que estão vivendo tanto isso, assim, e quando eu comecei a criar, eu já fiquei viajando, assim, não sei se daqui um pouco não vai existir um aplicativo, tá com problema, sei lá, põe lá e vê onde é que tem psicólogo mais perto, que tem mais a ver comigo, que tem o perfil, ou será que não vai ter uma plataforma que tu avalia os profissionais, porque uma coisa que sempre me incomodou, assim, a gente, num consultório, a gente está em 4 paredes, né, qualquer coisa pode acontecer e não tem como controlar isso, né? Não tem como saber como separar os bons dos ruins. Às vezes, alguns profissionais muito ruins são muito bons de venda, né? E a gente vê coisas que assustam, né? Será que talvez um dia não chegue, né, alguma coisa que a gente possa ter um controle assim, sai de lá e põe 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, 2 estrelinhas, não sei. Mas que o mundo está mudando, ele está. As ferramentas estão aí, as coisas estão mudando e a gente vai precisar mudar, como profissional, como venda, enfim. Eu não tenho respostas, tá, gente? São só provocações, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. Então, aqui um outro dado, né, de mudança, né? Depois de ser inventada, a eletricidade demorou 46 anos para ser adotada por pelo menos 25% da população norte-americana, né? 35 anos para o telefone, 31 para o rádio, 26 para a televisão, 16 para o computador, 13 para o celular, 7 para a internet. E aí, se a gente for botar o WhatsApp, Uber, vai diminuindo cada vez mais. Então, é tudo muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Se a gente olhar aquela expectativa, então, né, a minha filha entrou na primeira série agora, né? Talvez ela trabalhe, ela não sei o que ela vai ser, né? Antigamente a gente já sabia, né? Eu ia ser médico, advogado, né, psicólogo. E nós? Né? Como é que nós estamos nos posicionando frente a tudo isso? Como somos vistos por essas pessoas que dedicamos tanto tempo de nossas vidas estudando estudando os seus comportamentos, né? Eu acho que a gente estuda muito e a gente precisa estudar patologia, mas a gente também precisa pensar e trabalhar mais na prevenção. A gente precisa e a sociedade está muito carente disso. A gente precisa estar mais pobre, porque existe um buraco que está sendo... Então, outras pessoas, outras profissões, outros segmentos estão tomando um espaço que ele é nosso, porque a gente está deixando. Né, por essas coisas que eu já falei, né? Aí, não sei se a internet está boa aqui, se vocês vão conseguir pesquisar, mas é uma provocação, se vocês não conseguirem fazer agora, a gente eu sugiro que façam depois, como uma análise em casa, né? Colocar no Google, né? Coaching no Brasil, psicologia no Brasil e TCC no Brasil, né? Mas coloca terapia cognitiva comunicativa, porque o TCC ele nem entende. Vem muita coisa, assim, eu fiz a formação de coaching, eu não tenho nada contra o coaching, eu tenho só uma questão, assim, porque eu acho que às vezes profissionais não tão preparados podem estar exercendo, né? Tu faz um curso de coaching, tu pode te dizer coaching, né? Então, acho que o coaching feito por psicólogos ou por profissionais que estudaram para isso, beleza, eu acho que são instrumentos muito bacanas, mas não existe também uma regulamentação. A regulamentação às vezes é complicada e a gente tem que ter esse cuidado, mas eles sabem se vender muito melhor do que a gente. Eles estão atuando nessa questão de prevenção. A gente vê, imagina numa empresa, assim, um diretor, ele vai super feliz, não, eu vou lá com a minha coach e já volto. Imagina se ele vai dizer assim, eu estou indo lá para o RH falar com a psicóloga. Ele fala com vergonha, as pessoas têm vergonha de ir no psicólogo, mas elas alardam para os 4 ventos que elas vão numa sessão de coach. Por quê? Porque o coach sabe se vender, o coach se posiciona como uma coisa mais preventiva, como mais proativa. Tu não precisa, parece que tu vai para psicóloga porque tu tem problema, né? Mas tu não precisa ter problema para querer melhorar a tua vida, para ser mais feliz, para viver melhor com o dia a dia, com os teus dilemas da vida, né? E o coach se colocou, os coaches se colocaram nesse lugar, que também é um lugar nosso e que a gente acaba deixando passar. Aí eu botei outras coisas no Google também. Então, bem rápido. Depois coloquem também o medo na infância, tá? Eu coloquei no Google. A gente vê todo mundo falando sobre isso. O medo na infância é um conteúdo nosso, tá?
mas tem muito pediatra falando isso, tem muito blog de mãe falando isso, tem muita gente falando sobre isso. Então, assim, estamos perdendo espaço. O público está aí, as mães estão pedindo, as pessoas, a sociedade pede isso, tá? A gente tem blogueiras com muitos seguidores, gente, e estão trazendo, são pessoas, são mães falando sobre seu dia a dia, mas a gente também pode... E por que elas têm tantos seguidores? Porque a sociedade está carente, as pessoas querem orientação, as pessoas querem fazer melhor. Existe uma demanda enorme, as pessoas não têm mais tempo para uma série de coisas, mas elas querem estar ali para os seus filhos, elas querem oferecer o melhor para os seus filhos, mas não dá tempo no turbilhão da vida, não dá tempo de ler, não dá tempo de... E a gente pode ocupar esse espaço, a gente precisa ajudar essas pessoas, porque elas estão clamando, elas estão pedindo essa ajuda. Tem gente já fazendo. Tá? Eu adoro a Daniela, não sei se vocês conhecem, a Daniela Freixo Farias. Eu já vi ela, reportagem dela na revista Crescer. Ela tem vídeos muito legais. Olha a quantidade de visualizações que os vídeos dela têm. Tá? São vídeos assim, muito linguagem do dia a dia, tá? Linguagem coloquial, é para as famílias, é para as mães, é dicas como lidar com a birra, como fazer isso, é muito simples. E assim, aqui a gente só consulta. Ela está fazendo marketing? Tá. Tem algum problema nisso? Nenhum, gente. Ela está gerando conteúdo, ela tá fazendo um bem para a sociedade e com certeza ela está com muitos pacientes no consultório dela e provavelmente até quem ela indica, porque pelo número de visualizações e as pessoas... Ela gerou credibilidade, ela criou um nicho, como o Ricardo falou antes, ela criou o seu nicho e ela está fazendo uma coisa muito bacana. E não é marketing que a gente olhou lá assim, o psicólogo pode fazer marketing, e que a gente olhou meio torto, assim, que a gente fica... Vem aquele preconceito que eu não sei o que acontece, mas todo psicólogo que eu falo tem esse preconceito, a gente não pode fazer marketing. Por que não? Porque, claro, um marketing bem feito, coerente, né, consistente com o que a gente acredita, sim, a gente pode fazer e a gente deve, porque existe esse espaço. E todo mundo ganha. Nós ganhamos, a sociedade ganha com isso. Então, pode isso, Arnaldo, não só pode como deve, tá? Mas não é só colocar foto no Facebook, tá? A gente não é o que eu disse antes, assim, não adianta botar foto no Facebook, é complicado administrar, né? A gente vai ter, mas aí como é que eu vou expor minha vida pessoal para os meus pacientes? Dá para ter 2 páginas, é meio difícil de administrar, mas dá para ter uma página profissional, uma página pessoal. Dá para ter uma página única, porque como eu disse, a gente tem que ir a uma certa distância, mas a minha visão, eu vejo que a sociedade também quer uma certa mais... Ela quer falar, é gente como a gente. Né? Eu acho que as pessoas querem ver que é uma pessoa que está ali do outro lado. Então, assim, acho que esse equilíbrio a gente precisa ter, mas dá para fazer. E o Facebook tem vários filtros, tu consegue lá, quando cadastra a pessoa, dizer se é amigo, conhecido, enfim, o que é essa pessoa. E cada vez que tu postar alguma coisa, tu pode dizer quem que tu quer que veja o que tu está postando. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para... Dá para fazer, gente. Eu comecei a fazer vídeos, por exemplo, no YouTube. A importância do não, ele teve, aqui não vai dar para enxergar, mas teve 1,8 mil comentários, 25 mil compartilhamentos, 600 mil visualizações. Gente, eu não acreditava, eu olhava isso, o que aconteceu? O que foi? Assim, eu não falei nada demais. Dá para fazer, as pessoas gostam muito. A minha leitura as pessoas estão muito carentes, elas querem orientação, elas gostam. Quando elas veem algo que faça sentido, que seja coerente, elas vêm. Mas e alguns pontos que eu acho importante. A gente precisa ser muito coerente. Porque, como eu disse, a internet ela é boa para o bem e ela é boa para o mal. O que vocês disserem aqui vai para a rede e vai. Né? Então, assim, tem que ser muito coerente, vocês têm que estar muito confortáveis com o que vocês estão dizendo. Vocês têm que ser muito coerentes, revisar muito o que vocês estão fazendo, porque, né, às vezes dão uns tiros nos pés. Estejam preparadas para o lado B. Eu vou mostrar para vocês, assim, nesses vídeos, o que eu fiz? Eu parei um dia inteiro e gravei 8 vídeos, tá? É super cansativo. E aí deu um problema na minha maquiagem, tá? Se vocês me conhecerem mais, assim, eu não uso muita maquiagem. Hoje eu dei uma melhoradinha para vir falar para vocês, mas no meu dia a dia eu não uso maquiagem. Só que quando eu cheguei, a bebedou num coworking, a menina que trabalhava disse, não, tem muita iluminação, passa um pouco mais de blush. O blush ficou bem marcado, tá? Os caras tentaram consertar, não sei o quê, eu disse, quer saber? Eles disse, não, tu vai ter que gravar tudo de novo. Eu disse, não vou gravar tudo de novo, vai assim. E aí vocês vão ver os comentários que rola. Pra que tanta maquiagem? Vai pular carnaval? Uma outra comentário, tem um comentário que foi muito legal que não tá aqui. Eu adoro os teus vídeos, mas eu não consigo tirar o olho do blush.
a vontade que eu tinha de dizer assim, fecha o olho e escuta, isso é tão bom, né? Mas a gente fez questão de responder todos os comentários, porque assim, eu acho que a gente tem um compromisso, quando a gente se expõe dessa forma, a gente tem um compromisso também com a sociedade. Eu respondi aqueles 1.800 comentários, todos foram respondidos, pelo menos com uma curtida, um ok, um obrigado, e todos os comentários que vieram, porque vem, tá? Vem pro bem e vem pro mal, a gente tem que estar muito preparada. Eu ficava pensando assim, tem muita adolescente fazendo vídeo, aquele blush não faz parte de mim, tava horrível mesmo, assim, e eu respondi, olha, se um dia tu me conhecer, tu vai ver que eu não uso esse blush, mas enfim, era isso, ou não botar o material, e eu gostei do material que estava feito, o conteúdo era legal, e a gente conseguiu, né, a gente conseguiu reverter a maioria, mas assim, quando a gente se expõe, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Mas também vem muito retorno nesses outros aqui. Tem coisas assim, pessoas pedindo ajuda, um vídeo sobre não, elas pedem ajuda, mas eu tô com essa outra situação. E a gente sempre tinha o maior cuidado em responder dentro do que era possível e sempre orientar que, claro, que quando o problema fosse mais grave, que procurasse um profissional, mas assim, algumas dúvidas mais básicas, assim, a gente conseguia esclarecer e foi super legal, assim, esses vídeos deram um retorno super bacana, então assim, dá pra fazer. Só que tem que ser muito coerente, tem que estar preparado e preparado para o que vem, porque vem de tudo, né, no retorno a isso. E aí eu quero fazer um convite para vocês, que o Ricardo falou um pouquinho, do Bebedu Connect, desse trabalho que surgiu, eu apresentei ele para o Ricardo, a gente quer estar mais próximo de vocês, a gente quer ajudar, eu acredito muito que dá para fazer diferente, mas eu não quero fazer sozinha e nem dá para fazer sozinha. A Bebedu surgiu para ajudar as famílias e então a gente criou um projeto onde a gente ajuda a instrumentalizar vocês para também chegar, ter um outro canal de acesso. Então assim, vocês podem ter desconto nos produtos para dar, então é diferente, tem desconto nos livros da Sinopse, tem desconto nos materiais da Bebedu. Se vocês, porque, por exemplo, dar um xerox ou algum papel impresso é bem diferente como um cartão de visitas do que dar um livro da Sinopse para o paciente. É muito diferente, o paciente leva para casa e eu tenho certeza que ele leva para casa, ele vai levar para a escolinha e isso vai trazer outros pacientes para vocês. Vocês podem ter os produtos no consultório para vender, para revender para os pacientes de vocês e ter um retorno financeiro além da consulta. Então a gente ajuda a montar um expositorzinho no consultório, a gente tem catálogo, a gente tem uma série de formas de subsídios para vocês. A gente tem cupom de desconto, não quero investir nisso, não quero ter isso no meu consultório, mas eu acho legal poder orientar as famílias, então a gente tem cupomzinho para vocês darem para os pacientes, aí entra lá no site, ele ganha desconto, porque os instrumentos da Bebedu são bem, a gente tem o mural das conquistas, a gente tem repelente de monstros, a gente tem pote da calma, a gente tem as tatuagens dos superpoderes, o que a gente procurou para a gente trazer recursos, bem como eu disse, para as famílias poderem ajudar os seus filhos, mas no consultório, os produtos da Bebedu são feitos para as mães e para os pais, para as famílias, mas nada impede que a gente, como profissional, não possa usar e orientar e ajudar as famílias a usarem esses materiais em casa. Então, assim, quem tiver interesse depois, eu passo os meus contatos, manda um e-mail pra gente, a gente manda todo esse material. Estou super aberta para qualquer tipo de ação, quer participar, a gente tem um projeto de fazer outros vídeos, chamando outros profissionais para conversar sobre temas específicos. A gente tem no Face que a gente discute soluções, a gente tem um blog que vocês tiverem textos, a gente divulga. Então, como a gente já tem um público bacana de famílias, então a gente divulga os textos de vocês no nosso blog. Esses dias uma membra do Bebedu Connect teve espaço na 0 Hora, uma jornalista nos procurou, tinha gostado do texto dela, eu botei ela em contato, então o texto dela foi publicado na 0 Hora. Então, assim, a gente quer realmente criar um círculo do bem, assim, levar conteúdo de qualidade para as famílias. Conto com vocês e contem comigo o que precisarem, porque eu acho que a gente precisa fazer mais. A gente precisa estar mais perto das pessoas, mais perto da sociedade e levar tudo isso que a gente está estudando aqui para as famílias que nos procuram e para aquelas que às vezes não nos procuram. Era isso, gente. Obrigada.